Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a redução da desigualdade e da pobreza no Brasil, a chamada década inclusiva. O nosso convidado é o professor Marcelo Neri, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Professor, apesar de todos esses avanços aí que são notáveis nessa década inclusiva, a desigualdade brasileira, o senhor de certa forma mencionou isso, continua sendo uma das 12 maiores em todo o mundo, né? Como é que nós devemos contextualizar essas recentes conquistas nesse quadro mais amplo internacional? A gente não avançou mais em termos do ranking da posição brasileira, porque os nossos vizinhos, quer dizer, que são os latino-americanos, a América Latina é o continente mais desigual do mundo. Foram as exceções junto com o Brasil. Então, a gente não galgou tantas posições, éramos o terceiro, agora o 12º, porque os nossos concorrentes diretos, para pior desigualdade, melhoraram também. Mas eu diria que é alguma coisa, quer dizer, eu acho que o mundo, a desigualdade no mundo está de cabeça para baixo. Os mais desiguais são os latino-americanos, e o Brasil em particular. A desigualdade caiu e os menos, como os europeus, ou mesmo os países como China e Índia e Rússia, né, que tinham um passado mais socialista ou comunista, etc., a desigualdade vem aumentando com essa passagem para o... Então, eu diria que o que acontece no Brasil, na verdade, é uma boa imagem do que acontece no mundo, porque apesar da desigualdade desses países estar aumentando, China e Índia fazem com que a desigualdade mundial caia bastante. E eu acho que quer dizer, na verdade, entramos no novo milênio, eu acho que com o pé direito, tanto no mundo como no Brasil, embora dentro dos países haja convulsões sociais, etc., principalmente depois da crise. Professor, e o que faz o senhor afirmar que o Brasil é o mais humano dos BRICS? É justamente porque, diferente da China e da Índia, nós estamos conseguindo desenvolver sem aumentar a desigualdade? Acho que a gente não pode ter pretensão no Brasil de achar que nós seríamos na geopolítica econômica, na agenda econômica mundial, ter o peso que Índia e China terão, porque eles são muito maiores do que nós. A China já é a segunda economia e a Índia será, em mais alguns anos, ocupará. O Brasil não. O Brasil somos a sexta, etc., a quinta economia. É isso que a gente pode aspirar, né? Agora, todos os indicadores, quer dizer, eu diria que o Brasil está para os indicadores sociais, ou para esse lado humano, como a China está para a economia. Eu não invejo o PIB per capita chinês, porque ele é bem menor do que o nosso. No entanto, eu invejo o crescimento desse PIB per capita. O Brasil, para o nosso nível de PIB per capita, nossos indicadores sociais eram muito ruins. E a gente tem feito uma espécie de um crescimento chinês dos nossos indicadores sociais, não dos econômicos. Então, acho que, se a gente olhar, por exemplo, os 20% mais ricos do Brasil, a gente teve um crescimento menor do que qualquer outro BRIC, não só a Índia, China, Rússia, África do Sul. E dos 20% mais pobres, maior que todos os BRICS, inclusive a China. Então, o Brasil é esse país que ele está distribuindo, somos democracia. E tem um dado que eu acho bastante revelador, é que o brasileiro, quando ele é perguntado e comparado com outros países sobre a vida dele, o dado subjetivo, dá uma nota para a sua vida de 0 a 10. Inclusive lá no IPEA a gente vai começar a gerar esse dado de felicidade, vocês vão ter aqui. A taxa de felicidade. Taxa de felicidade, que é uma pergunta simples, dá uma nota de 0 a 10 para o seu nível de satisfação com a vida. O Brasil ele é o 17º em 158 países, PIB per capita é 52. Agora, um dado que ninguém é superior ao Brasil é dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. O brasileiro é o mais otimista, é o mais feliz no futuro prospectivamente, o que eu acho que não é uma qualidade, é um atributo, mas que reflete um pouco a fala lá do Zweig, há 71 anos, o Brasil, país do futuro, o brasileiro, profissão e esperança, acho que capta um pouco da alma brasileira. E eu acho que a força do Brasil no mundo está muito mais, vamos dizer, na figura humana brasileira, que é admirada em outras partes, é um povo pacífico, temos uma diplomacia, seguimos por esse caminho do meio, que o Zweig já falava. Então, acho que a nossa geopolítica, o exemplo
para o mundo, assim, no sentido dos valores humanos. Temos democracia, estamos finalmente começando a reduzir a desigualdade e o brasileiro se acha feliz. Talvez seja um dado cultural, mas eu, pelo menos, detestaria morar num lugar onde as pessoas estavam deprimidas. Achasse daqui a 5 anos o mundo iria acabar. Mas eu sou brasileiro, né? Então... Agora, lendo alguns documentos recentes do IPEA, há lá uma advertência de que caso o Brasil, a menos que o Brasil conseguisse registrar taxas de crescimento chinesas, né, crescimento econômico, o combate à pobreza no Brasil dependerá muito mais da redução da desigualdade do que do aumento da renda. Por quê? Porque, na verdade, é como se o Brasil tivesse descoberto, depois de um longo, como se fosse uma reservas de desigualdade, como se tivesse descoberto reservas de petróleo. E começasse a explorar apenas recentemente. O Brasil pode reduzir a pobreza, como veio fazendo, combatendo, não só crescendo, mas combatendo a desigualdade. Como a escolha brasileira não é para ter um modelo de maximizar o crescimento a despeito de tudo mais, dos aspectos humanos, mas é seguir esse caminho equilibrado, a gente acaba talvez sacrificando um pouco o crescimento, mas em prol de um melhor bem-estar da população, de maior redução de pobreza. Não há antagonismo nisso, professor? O caso brasileiro dos últimos 10 anos mostra que não, mas isso obviamente pode mudar de acordo com o contexto. O Brasil mostrou que é possível crescer e reduzir desigualdades através de um modelo equilibrado. Acho que o Brasil segue esse caminho do meio e por sucessivos períodos. E não é mais aquele caminho que segue um caminho e depois pega outro, não. Está dando consequência a isso. Por que isso foi possível? Porque a renda era muito concentrada, porque a desigualdade era muito terrível? A desigualdade ela tem um piso, ela não pode cair sempre. Ela vai chegar a um ponto que não vai dar mais para cair, só que a gente ainda está muito distante disso. Então, esse processo de redução de desigualdade ele pode persistir por mais 20 anos. A taxa dos últimos 10, que embora inédita na nossa história e muito forte para padrões internacionais, ela pode continuar. Se vai continuar, só o tempo vai dizer. O que eu posso afirmar é que até agora, agosto de 2012, os dados da nossa pesquisa confirmam essa trajetória e, na verdade, eu diria que como pesquisador, etc., os últimos 10 anos... 12 anos eu saí do IPEA, fui para a Fundação Getúlio Vargas, acompanhando ano após ano essas estatísticas. Eu diria que não há melhor lugar para se morar como pesquisador da área social do que o Brasil. Porque não só não é monótono, como as notícias têm sido surpreendentes e boas. Professor, o senhor falou uma coisa que despertou minha curiosidade, que é a questão da América Latina ser um continente de maior desigualdade no mundo. E a África? A África não. A África tem alguns países. O ápice da desigualdade é na Namíbia, na África do Sul. Eu morei lá há 30 anos atrás, fiquei surpreso em saber que a desigualdade aumentou depois do fim do apartheid, que é algo meio difícil de entender. Tem um índice de Gini de 0,67. Eu nunca vi um tão alto, a não ser o da Namíbia, que é vizinho. Mas, em geral... nem sempre, quer dizer, a desigualdade em geral da América Latina é maior que a África. O que é muito maior na África é a pobreza. A pobreza lá existe uma maior igualdade. Bem distribuída. Exatamente. A pobreza é bem distribuída. Exatamente. Agora, no caso de eficiência das políticas públicas, nós podemos fazer aqui uma comparação com a China e com a Índia, né? Embora com cuidados, né, pelas diferenças de crescimento, porte econômico e população. Mas o crescimento dos últimos 30 anos da China e dos últimos 12 anos da Índia foi um crescimento que ajudou a reduzir a pobreza mundial. Mas mesmo assim as desigualdades aumentaram dentro desses países, ainda que tendo aumentado também a melhoria das condições de vida dessa população. Agora, o que é que faria as nossas políticas públicas serem mais eficientes do que as políticas públicas aplicadas lá? Isso, quer dizer, as políticas públicas dependem muito de um contexto. Eu até nos últimos 3 anos tive a oportunidade de ir a todos os BRICS para falar de política social. Eles estão muito preocupados, assim, interessados. Por exemplo, a China, como teve um crescimento muito baseado em investimento e exportação,
E, dada a crise, eles estão voltando para o mercado interno. Aí eles querem saber como é que a gente fez, o modelo brasileiro se torna mais interessante lá. Então, todos os países têm as suas políticas. Lá na África do Sul, tive a minha surpresa, eles também têm programas de transferência de renda. Na verdade, eu me surpreendi porque eles não estavam tão interessados como que a gente fez. Não era isso o interesse. É por que as pessoas acham que os programas do Brasil são tão bons. Assim, é mais, vamos dizer, o aspecto do marketing do que a coisa substantiva. Eles estavam ali, vamos dizer, com ciúmes da nossa publicidade. Por que o Bolsa Família é um programa a China também estaria estudando o Bolsa Família? Estaria estudando. Eu estive lá na Índia também para falar do mesmo tema. É impressionante. Acho que temos lições em um país de dimensões continentais, que consegue fazer eleições, como vimos, numa velocidade, fechar rapidamente. Temos cadastrado 1/4 da população. Se você resolve tomar uma decisão, por exemplo, crise de alimentos aqui no Brasil, em 2007. Isso é bom para o Brasil, porque o Brasil exporta, macroeconomicamente, exporta alimentos. Então, para a gente não nos afeta, mas os pobres brasileiros, como de outras partes, são afetados por isso. E, no entanto, o governo brasileiro percebeu que ia afetar o custo de vida dos pobres e resolveu dar um reajuste para o Bolsa Família. Então, a gente tem plataformas de política que realmente são impressionantes. Eu acho que a ficha, como se diz, ainda não caiu. Assim, a minha mesmo, como pesquisador, começou a cair há pouco tempo. Você perceber a capacidade, acho que se o Bolsa Família já prestou grandes benefícios em termos de redução de desigualdade, pobreza, eu acho que isso é o começo, porque a plataforma que ele tem para acesso a serviços públicos, ao próprio... ela é fantástica. Assim, ainda não foi toda explorada, né? Ainda não foi toda explorada e começa a ser explorada agora por estados. Em alguns casos, você consegue montar programas de 1 milhão de pessoas em 2, 3 meses. Esse programa já está. Por quê? Porque as pessoas já têm um cartão, já têm e fazendo coisas, assim, dar prêmio por performance escolar, poupança escola, como foi implementada aqui em Brasília muitos anos atrás, em Minas. O governo do Rio está implementando. E até mesmo para avaliar, né, a execução dessa política, possível política pública, né? Para avaliar, a gente realmente está de frente da população mais pobre, com uma velocidade, uma capacidade de fazer coisas, obviamente coisas boas e coisas não tão boas. Então, quer dizer, é preciso também ter um sentido de que existe perigos também, não só virtudes. A questão do trabalho, a importância do trabalho nesse processo de redução da desigualdade no Brasil, ele é muito importante, né? Mas, mais uma vez, voltando à questão do PIB, com essa perspectiva de redução do PIB, como é que a gente vai compatibilizar dar fôlego para esse trabalho todo, né? Continuar permitindo que o trabalho tenha essa importância. Isso é uma preocupação? É uma preocupação. Quer dizer, a renda do trabalho ela é muito importante, no entanto, ela garante o mercado interno. Então, por exemplo, às vezes tem o problema da inadimplência no Brasil, piorou, agora melhorou. Por que melhorou? Porque as pessoas estão empregadas em emprego formal. Se as pessoas forem demitidas, elas têm, no pior dos casos, seguro-desemprego, aviso prévio, FGTS. Então, existem seguranças. As pessoas são boas consumidoras porque são bons produtores, são bons trabalhadores, estão ocupados, estão empregados, e eles são os... Então, acho que isso garante manter as rodas da economia girando. O problema é quando você chegar no teto da capacidade de produção, etc. Você vai precisar de investimento, não só de mercado interno. Então, o Brasil, a gente tem que, na verdade, fazer a leitura do que está acontecendo para direcionar os instrumentos de política. Acho que, às vezes, até poupança por parte dessa nova classe média é importante, por parte dos pobres, talvez até criar incentivos para as pessoas pouparem, tipo fundo de previdência que as empresas têm para os pobres. Criar um incentivo para eles. Se você poupar o dinheiro e ficar o dinheiro lá guardado, você vai ganhar uma taxa de juros maior. Então, acho que a gente precisa... mas, quer dizer, o fato é que o mercado de trabalho brasileiro está andando muito bem e
o PIB brasileiro esse ano ele não está caindo, mas ele está tendo um crescimento pequeno. Agora, ano que vem, já se espera 4% de crescimento. Acho que essa é a média, né, das expectativas. Se a década que agora termina foi a década chamada inclusiva, né, qual é o nome que deve ser dado, o que o senhor espera que seja a próxima década, né? Lembrando que, por exemplo, existem, segundo estudos, cerca de 2 milhões de famílias ainda fora do programa Bolsa Família e que apenas 0,5% do PIB são gastos com o programa Bolsa Família, enquanto que bem mais do que isso, 900 bilhões, segundo o novo orçamento, são destinados, por exemplo, ao pagamento da dívida externa. Não há espaço para programas sociais mais arrojados ainda? Acho que sim, acho que é melhora de qualidade. Acho que os frutos mais baixos já foram colhidos, a gente tem que desenvolver tecnologias, acho que isso está sendo feito, mas eu acho, quer dizer, que talvez essa seja a década, talvez, da superação da pobreza, sendo... mas no sentido, assim, não só no sentido das pessoas terem condições dignas, no sentido materiais, mas no sentido do empoderamento. Acho que nos últimos 10 anos a gente deu os pobres aos mercados, isso ajudou a manter as rodas da economia girando. Agora falta dar o Estado, com seus serviços de qualidade, e os mercados, como o mercado de trabalho, por exemplo, o mercado microcrédito, coisas assim, aos pobres, assim, no sentido de deixar os pobres caminharem mais com as suas pernas, de serem portadores de direitos e portadores de oportunidades e cumprir essas oportunidades. Então, acho que talvez a segunda década seja a década onde haja maior empoderamento das camadas populares. E aí também, imagina, a gente tenha já um reflexo desse investimento que está privilegiando as crianças, né? A gente vai começar a colher isso. Eu acho que ações na primeira infância são absolutamente estratégicas e os frutos deles são colhidos depois, mas durante muito tempo. Já começam a dar sinal, né? Exatamente. Nosso programa Agenda Econômica está chegando ao seu final por hoje. Nós queremos e valorizamos muito a sua crítica, a sua sugestão, que pode ser enviada aí pelo endereço que está na sua tela, www.senado.gov.br. Agradecemos a sua audiência e queremos agradecer muito a presença, os esclarecimentos que nos foram trazidos pelo professor Marcelo Neri, presidente do IPE. Muito obrigado, professor. Obrigado também à minha colega e jornalista Tânia Horman. Até o próximo Agenda Econômica. Até.